Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está falando sobre a logística brasileira. E nós estamos recebendo o Frederico Bussinger, que é consultor de logística. No primeiro bloco a gente traçou aí como está a situação brasileira, um diagnóstico, digamos assim. Agora, as soluções. Primeiramente, em que posição o Brasil está em relação aos concorrentes para exportação, em relação à competitividade? Eu vou tomar, por exemplo, esse índice do Banco Mundial chamado LPI, que é um índice que compara as diversas logísticas internacionalmente. Então, o Banco Mundial faz isso, já há uma série histórica, portanto, é um índice que coloca bem a situação do Brasil. E nós estamos, mais ou menos, em um terço do grupo. São aproximadamente 150 países que são analisados. O Brasil oscila, mas em torno do 50º, 50º, 60º lugar. Agora, é importante dizer o seguinte, é que normalmente nós falamos de logística e nós estamos imaginando que estamos falando de transporte. Às vezes nós falamos de transporte e nós estamos nos referindo à infraestrutura de transporte, às estradas, às ruas, os viadutos, as pontes. E às vezes nós estamos falando da infraestrutura de transporte e nós estamos falando exclusivamente da infraestrutura viária, né? Que é uma visão reducionista. A logística, no seu sentido mais amplo, ela tem inúmeros outros fatores, o tempo não permite desenvolver, mas eu quero chamar a atenção para dois deles especificamente. Um deles diz respeito ao transporte de longa distância, que são as questões tributárias. Então, os benefícios que algumas regiões dão para a circulação das mercadorias, principalmente nos portos, faz com que a logística seja distorcida por razões tributárias. Então, eu digo que o secretário de Finanças, o secretário da Fazenda, é um desses logísticos e nem sempre ele tem consciência disso. E o outro é um exemplo urbano. A pesquisa feita em São Paulo com shopping centers e os supermercados, por exemplo, mostram que muitos deles não têm estacionamento para caminhões e alguns têm até restritas ou não têm docas para descarregar. O que acontece? O caminhão que se destina a esse centro de carga, que é a palavra que é tecnicamente utilizada, ele fica dando volta no shopping ou no supermercado. Então ele gasta o viário, aumenta o congestionamento, consome combustível, emite particulados, gases de efeito de estufa desnecessário. E isso vai bater lá na frente no custo do frete. Alguém vai pagar essa conta. Então, quando nós falamos de logística, nós não estamos falando só de estradas e de avenidas. Nós estamos falando de um conjunto de fatores, da armazenagem, da segurança, da alfândega, seguro patrimonial, enfim, há muitos outros fatores. E este índice do Banco Mundial mede, e o Brasil, eu disse, não está bem na foto, nós somos 50º, 60º lugar. E isso impacta, evidentemente, nos custos. E justamente o Brasil que precisa exportar rapidamente, precisa ter esse custo reduzido para poder competir. E qual é a saída? Quais são as soluções? Porque a gente ouviu tantos lançamentos de planos em relação à logística. E como está isso? Você tocou num ponto interessante. A gente diz que o Brasil não tem planejamento. Bom, o Brasil faz muito plano. Plano é muito plano. Plano não falta. Tanto é que eles estão aí amarelando nas gavetas e nas prateleiras. A nossa dificuldade está em implantar os planos. Então, eu tenho advogado em muitos foros que nós precisamos fazer o segundo volume dos planos. No primeiro capítulo, no primeiro volume, a gente fala do o que a gente quer fazer. Mas tem que ter um segundo volume obrigatório, que é o como fazer. Então, o Plano Nacional de Logística e Transporte precisa ter o volume 2, que é o como fazer. Os planos diretores da cidade, plano de mobilidade, planos da macrometrópole, preciso dizer o que fazer, mas precisa ter o segundo volume, que é como fazer. Porque senão a gente declara e as coisas não acontecem. Então, eu diria, esse é uma primeira indicação. Nós precisamos dar valor ao como fazer as coisas. E o como envolve, essencialmente, de onde vem o dinheiro, como é que eu monto a estruturação econômico-financeira e aquilo que é chamado de governança. Como é que eu articulo os diversos atores, as diversas entidades, as diversas instituições, os diversos órgãos que têm a ver com aquilo.
porque tem muita trombada. Então, muitas vezes, nós temos dinheiro e não conseguimos fazer. Quantas vezes os orçamentos de investimento, eles terminam o ano com dinheiro sobrando porque não conseguiu se fazer. E aí a dificuldade está na governança. Então, eu apontaria esses 2 pontos. Agora, já na própria concepção do plano, acho que eu diria que a palavra-chave é articulação. E são várias as articulações. A primeira e mais óbvia é a articulação intermodal. Porque a turma do porto trata do porto, a turma da ferrovia do ferrovia, da rodovia, e nós vimos aqui no evento como isso se manifesta. Se nós não tivermos uma abordagem multimodal, nós não conseguiremos tirar proveito e nos tornarmos mais eficientes logisticamente. A segunda integração, que eu acho importante de nós termos, é uma integração, uma articulação institucional. Porque sobre a logística, o governo federal tem o que dizer e decidir, os estados têm o que dizer e decidir, e as prefeituras têm o que dizer e o que decidir. E isso nem sempre está articulado. Então, parte das dificuldades vem daí. E nos dias de hoje, a sociedade tem tido um peso muito grande, muito importante nas decisões, as entidades da sociedade civil. Então, hoje você não implanta um plano de infraestrutura como é uma ferrovia, como é um porto, sem você ouvir, levar em consideração e articular com a sociedade. Por isso eu digo que o planejamento ele precisa, na verdade, mais do que um trabalho técnico, ele precisa ser um pacto. Ou seja, como eu articulo? Como é que eu articulo os atores da sociedade civil, como eu articulo as diversas instâncias institucionais, como é que eu articulo os modos de transporte. Então, esse passo o Brasil precisa ser dado e o momento é muito oportuno, porque, de uma certa forma, foi possível se dizer aquilo que não se quer. Nós estamos terminando, eu entendo, esse ciclo, fechando esse ciclo do que nós não queremos. Agora, o ciclo do que nós queremos será muito mais complicado nos diversos setores. A logística é só um deles, mas isso vale para a educação, vale para a saúde, vale para a segurança, vale para todos os setores. Mas no caso da logística, o momento é muito oportuno e esse evento, que foi organizado pelos embarcadores, ele é muito próprio no sentido de se definir esse novo rumo, essa nova agenda para a logística brasileira. Como atrair novos investimentos? Você fala muito assim, investimento do Japão, que ficou interessado em algumas questões, da própria China também. Para investir no Brasil em logística, é possível? Muitas dessas ideias que eu trouxe não são ideias minhas, são coisas que estão sendo praticadas no mundo. Então, quando nós falamos do investidor, o investidor ele tem na cabeça uma matriz de análise que incorpora muito dessas observações que eu já fiz, que eu mencionei aqui anteriormente. Quando ele chega no Brasil e não vê isso, ele se retrai. Agora, é preciso também saber que o chamado investidor, nós imaginamos que é alguém que tem as burras cheias de dinheiro e que vai investir na ferrovia, no porto. Hoje em dia não é bem assim. Esse investidor, ele vai botar 10, 15, 20%, talvez chegue a 25%. O que ele mais vai fazer é pegar uma concessão, uma PPP ou um arrendamento e ele vai ao mercado buscar dinheiro. Então, ele vai pegar 80%, 85%, talvez 90% em agências de financiamento, vai lançar debêntures, vai pegar o fundo das velhinhas de Ohio, tá certo? E para isso é preciso que os projetos sejam claros, eles sejam viáveis e eles tenham previsibilidade e precisam ter segurança. Então, por isso é que eu digo, ao planejar e ao fazer a modelagem, nós precisamos incorporar na prática conceitos que já são conhecidos e já são praticados mundo afora. Aí esse investidor, ele aparecerá e ficará, não apenas para passar o carnaval no Brasil, Olimpíada ou Copa do Mundo. Ele virá para ficar se ele sentir clareza, transparência, previsibilidade e segurança.
Tá certo, eu agradeço a participação do consultor de logística, Frederico Bussinger. Muito obrigado. Sempre seja bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Muito obrigado. À disposição.